Pessoal, antes de já começarmos o vídeo, já gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar fortalecendo essa corrente aqui do canal do Professor Leonardo. E eu estava hoje pensando ainda, refletindo sobre a pesquisa do Datafolha, porque essa pesquisa é uma pesquisa que eu já tenho falado para vocês que é um grande divisor de águas. E como que nós fomos aqui praticamente vanguardistas na análise desses resultados de aprovação de Bolsonaro, essa estratégia de Bolsonaro de manter o seu eleitor fiel, de pregar para convertido, e muitas pessoas começaram agora a ter essa mesma percepção, e pelo fato de eu ter sido, nós termos sido, vanguardistas nessa análise, eu me dou ao luxo de poder começar a abandoná-la aos poucos, e começar a refletir de fato sobre qual é a porcentagem real de Bolsonaro. É 30%? É 20%? E ao começar a refletir sobre isso, e possivelmente eu vou abordar em outro vídeo no futuro, eu comecei a pensar muito em João Dória. No Dória, porque nós estamos falando aqui do Dória já há muito tempo como sendo o principal antagonista de Bolsonaro na direita, e principalmente na forma como o Dória vem conversando, vem dialogando, vem se posicionando, falando sobre a extrema-direita, falando sobre a extrema-esquerda, e vendo esse movimento que nós estamos tendo de alguns políticos negando a política ou negando a polarização da política, sempre tentando suavizar o discurso, suavizar os extremos, dizendo que política não deve ser feita com direita ou com esquerda, numa espécie de rumo, uma marcha ao centro. Muitas pessoas querendo se diferenciar de Lula, outras do PT e outros também querendo se diferenciar de Bolsonaro e da extrema-direita. Então eu percebo, e eu gostaria muito de trazer essa reflexão aqui para vocês, sobre essa marcha ao centro que nós estamos começando a ter aqui no Brasil, de candidatos querendo buscar ou dominar esse terreno do centro. Não sei se porque talvez os extremos, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda já estejam ocupados, então o único caminho, o único reduto que sobra é o centro, ou se de fato essa é uma tendência do eleitorado de tentar buscar agora candidatos mais moderados. Mas essa é uma reflexão que eu estou construindo agora, e eu preciso também da ajuda de vocês, dos comentários, porque essa é uma reflexão que nós estamos começando a discutir. E quando eu comecei a falar no meu último vídeo agora da tarde, a respeito desse caminho ao centro, eu lembrei de uma entrevista do Cid Gomes, que foi uma entrevista, na verdade, recente, eu tinha lido algo sobre ela, e depois eu me deixei passar, porque não achei tão pertinente, mas eu acabei resgatando, porque o Cid Gomes ele fala algo bem interessante, ele diz que ele tem vergonha hoje de ser da esquerda. E é isso mesmo que ele falou. Hoje eu tenho vergonha de dizer que sou de esquerda. O Cid Gomes, em entrevista ao Correio Brasiliense, o senador Cid Gomes, do PDT, se você não sabe, é irmão do Ciro Gomes, ele que cunhou aquela frase, o Lula tá preso, babaca, que é sempre muito falada, principalmente aí por bolsonaristas, quando querem provocar alguns petistas e principalmente alguns lulistas. Ele fala assim: eu tenho uma queixa ao PT que vou levar para o resto da vida, ou até que eu deixe de ter vergonha de dizer que sou de esquerda. Hoje eu tenho vergonha de dizer que sou de esquerda, porque o PT acabou passando para a população a ideia de que esquerda é o vale tudo, pode meter a mão, pode fazer o que quiser, sem o mínimo de moral e ética, numa crença de que para alguns os fins justificam os meios, e virou sinônimo de corrupção e de desmando, de irresponsabilidade, enfim, um conjunto de coisas que ficou colado na esquerda. Então o que nós temos aqui é basicamente o Cid Gomes tentando se desvincular, tentando se descolar do PT. É claro que essa é uma estratégia que o Ciro Gomes vai precisar o Ciro Gomes, irmão do Cid Gomes, vai precisar adotar se ele quiser chegar também ao segundo turno de 2022, perdão. Eu vejo o Ciro Gomes e o João Dória com estratégias semelhantes de campanha. O João Dória ele precisa se deslocar da extrema-direita, precisa se deslocar do bolsonarismo, e o Ciro Gomes ele precisa se deslocar do PT para não ter aquele sentimento antipetista que foi um fator decisivo e crucial nas eleições de 2018. Só que o Ciro Gomes ele tem um problema, porque ao passo que ele precisa se descolar do PT, ele não pode ter a animosidade ou a antipatia do eleitor de esquerda. Então o caminho do Ciro Gomes é um caminho
muito mais difícil. Mas eu percebo essa tendência de rumo ao centro. E talvez nós tenhamos uma outra disputa territorial nas eleições aqui na política brasileira, que é o domínio sobre o centro. Quem vai dominar? É o João Dória ou é o Ciro Gomes? Vocês têm essa mesma percepção que eu? Coloquem aqui nos comentários. O Ciro Gomes já vem tentando fazer esse deslocamento ao PT para tentar mostrar que é uma pessoa mais moderada. O João Dória também vem falando, ele mesmo criticou o Bolsonaro, criticou o PT, dizendo que os extremos eles não funcionam. E nessa política mais pasteurizada que está surgindo, né, Tabata Amaral, muitas pessoas até cansadas das brigas no WhatsApp, da chamada polarização, que na verdade são coisas diferentes. Essa polarização que as pessoas chamam não é polarização política, na verdade é apenas falta de respeito. Mas as pessoas acreditam, né? Isso é polarização, nós não temos que ter polarização, nós temos que ter um diálogo, uma união, uma unificação do discurso. O que é uma grande besteira, isso é uma grande tolice, porque a política ela precisa ser plural de verdade. E agora que nós temos um discurso plural, as pessoas querem marchar para o centro, o que é algo assim injustificável, né? A não ser que você tenha, de fato, uma estratégia política de dominar o centro. Aí tudo bem, né? Tentar se apresentar como um discurso mais moderado, aí essa estratégia, essa fala acaba se justificando. Mas vocês também têm essa mesma percepção? Porque o que eu começo a perceber é que talvez nós tenhamos aqui um eleitor que já transitou por todos os espectros. Aquele eleitor que votou em Lula, se beneficiou com Lula, mas se arrependeu de ter votado no PT. Ou melhor dizendo, não que se arrependeu, mas repensou o seu voto no PT, repensou o seu voto na esquerda agora em 2018 e tentou migrar para Bolsonaro, tentou migrar para a extrema-direita, só que também se arrependeu. E aí é aquilo que nós estamos falando, para onde está indo o eleitor de Bolsonaro? Para onde está indo esses dissidentes do bolsonarismo? Qual é o caminho que eles estão tomando? Eles querem um candidato mais ao centro? Porque na cabeça deles eles podem pensar, votamos na extrema esquerda, deu errado, como o próprio Cid Gomes falou aqui, tentamos a extrema-direita, também deu errado, então agora eles podem permear para o centro. E aquela fala, aquele texto da Carta Capital que nós comentamos aqui a respeito da Dona Maria, que votou em Lula, gosta do Lula, mas votou em Bolsonaro e agora sonha com o Luciano Huck, é justamente esse eleitor que talvez tenha transitado pelos extremos e agora vai chegar até o centro. E pensa em Luciano Huck como sendo, né, aquele candidato bonzinho, aquele candidato pasteurizado, aquela pessoa completamente amorfa. Ela não tem ali uma figura, né? Não tem uma cara, não tem uma identidade, senão a identidade de ser um amorfo. Ele não é da esquerda, ele não é da direita, ele é uma pessoa que ele não tem... ele é do centro, né? Então pode ser que esse tipo de candidato comece a ganhar força por conta da própria polarização que Bolsonaro está promovendo, vai continuar promovendo. Nós lemos aqui alguns textos, alguns blogs, algumas colunas, né, de opinião de jornalistas falando, replicando aquilo que nós já estamos falando, que o Bolsonaro ele vai cada vez mais radicalizar o discurso para manter essa polarização. E talvez, por Bolsonaro fazer isso muito antes da eleição, 3 anos antes da eleição, que a eleição só vai ocorrer em 2022, pode ser que haja um cansaço do eleitor dessa briga, dessa polarização. Não, eu já estou cansado, porque essa briga não está fazendo, essa polarização, essa disputa tonta do Bolsonaro não está fazendo eu melhorar de vida, não está fazendo eu ter mais empregos, não está fazendo eu comprar mais produtos. Então pode ser que Bolsonaro, essa polarização de Bolsonaro seja um fortíssimo cabo eleitoral para um candidato de centro. E aí pode ser João Dória, pode ser até mesmo o Ciro Gomes. E é interessante porque eu estava conversando, né, com o Oswaldo, que eu sempre falo, e o Oswaldo disse que o João Dória não existe eleitor de João Dória. O João Dória ele não tem um eleitor, e eu possivelmente vou fazer um vídeo trazendo mais essa reflexão. Bolsonaro tem um eleitor, né, tem um eleitorado, porque ele foi o candidato que conseguiu trazer à tona o sentimento mais extremista da população brasileira. Um terço da população pensa igual a Bolsonaro. Então, com esse movimento do Bolsonaro, esse surgimento de Bolsonaro, essas pessoas se sentiram identificadas com ele. Mas João Dória talvez não tenha um eleitorado. Mas pode ser que esse seja justamente o grande trunfo de Dória. Por ele não ter o rosto, por ele não representar absolutamente nada, ele acaba representando
muita coisa, ele acaba representando aqueles que não se representam em absolutamente nada. É a figura do Luciano Huck, é aquela figura limpinha, é aquela figura botocada, lisa, que não vai nem para um lado nem para o outro. Então essa foi a reflexão, ela está muito no começo, mas eu gostaria já de trazer para vocês, contar com a colaboração de vocês aqui nos comentários, para me ajudar a tentar desenvolver mais essa reflexão a respeito dessa marcha ao centro que nós estamos tendo. Eu já vinha falando dessa estratégia de Ciro Gomes, da necessidade de Ciro Gomes se deslocar do PT. Agora também nós temos o João Dória com esse discurso, então parece que tudo está se convergindo para essa disputa no centro, porque os dois extremos, tanto da direita quanto da esquerda, já estão dominados. Vocês têm essa mesma percepção do que eu? Deixe aqui nos comentários, porque vai ser muito importante essa nossa reflexão.